Boa noite. No programa AP News Entrevista de hoje, falaremos sobre um assunto muito especial, o nanismo. O nanismo é uma doença genética que provoca um crescimento esquelético anormal, resultando num indivíduo cuja altura é muito menor que a altura média de toda a população. No estado adulto, o anão tem uma cerca de 1 metro e 1,20 m de altura. O nanismo existem dois tipos de nanismo, o nanismo proporcional e o nanismo desproporcional. Agora eu chamando ao palco com vocês o Dr. João Pedro Zanardi. Bom dia, Dr. João. Bom dia. Bom, um fato muito interessante que eu achei sobre você é que o senhor, além de ser médico especializado em nanismo, o senhor também é um anão. Por que escolher essa profissão? Não se esqueça que eu tenho PhD, sou formado em Harvard e Oxford e eu tenho doutorado e pós-doutorado. Por que essa profissão? Porque desde quando eu era criança, nos meus tempos da juventude, eu sofria bullying entre as crianças. Por eu ser muito baixo, eu sempre ficava fora das brincadeiras. Quando a gente ia em clubes, eu nunca podia entrar na piscina porque eu era muito baixo e não sabia nadar. Então, isso foi me intrigando desde quando eu era criança, até eu entrar no ensino médio. Eu decidi virar médico para me entender o que acontecia comigo. E hoje estou aqui. Muito maneiro. Então, sobre o nanismo. O que é o nanismo? O nanismo, ele tem dois tipos de nanismo. O nanismo proporcional, que ele é causado pelas alterações hormonais, que é quando o indivíduo tem uma estatura baixa e o tamanho de seus órgãos também tem a mesma proporção. E também tem o nanismo desproporcional, é causado por uma mutação genética que acontece. Dentro desse nanismo desproporcional, existem dois tipos, a acondroplasia e a hipocondroplasia. A acondroplasia, meu perdões, é um tipo de nanismo mais comum, que pode ser ou não transmitido por pai para filho. Ele trata de uma desordem genética de caráter congênito que afeta o crescimento dos esqueletos, sendo evidente no nascimento do indivíduo. Essa patologia pode determinar um caráter autossômico dominante, isto é, se a criança herdar o gene anormal de um dos progenitores, manifestará a doença. E o outro tipo, a hipocondroplasia, é uma displasia. Corta, depois a gente corta o vídeo. Intervalo. Voltamos depois dos comerciais. Então, galera, voltamos ao nosso bate-papo com o médico, especialista em nanismo, formado em PhD e tal, Dr. João Zanardi. Então, doutor, continuando o nosso papo sobre hipocondroplasia, prossiga. A hipocondroplasia, bem dito por você, é uma displasia esquelética caracterizada por um crescimento anormal dos ossos do braço e da perna do indivíduo, ficando desproporcionalmente para o corpo dele. O quadro clínico é semelhante ao da acondroplasia, que eu disse mais cedo, mas tende a ser mais atenuado. Esta patologia é herdada de uma forma autossômica dominante, sendo que 70% dos indivíduos afetados possuem uma substituição de aminoácido asparaginada por uma lisina. Então, galera, vamos ao momento pergunta do dia. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Eu. Você de camisa listrada, por favor, vem até o palco. Então, qual é o seu nome, senhor? Pedro. Então, Pedro, qual é a sua pergunta ao Dr. João? Como é feito um diagnóstico de um anão? O diagnóstico feito de um anão, ele é feito principalmente ele é feito através da análise de radiografias do esqueleto do indivíduo. O diagnóstico pré-natal, que é possível antes deles nascer, ele é realizado por ultrassonografias. Mas o ideal dele é a confirmação por teste DNA,
que em células do líquido aminoático. Amor!